Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Maria Eduarda, sou uma das apresentadoras da segunda temporada do podcast Encontros e Reencontros e nós vamos começar a gravar com a turma de 2010, que foi a segunda turma da farmácia da UF Campos Alegre. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda Zignago e aí hoje a gente vai começar com a Lívia e é um prazer te receber aqui, Lívia, nesse episódio e se apresente pra gente. Ei, boa tarde, meninas. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Prazer em conhecer também as meninas que eu não conheço ainda, né? Bom, meu nome é Lívia, eu sou de Alegre mesmo, né? Atualmente moro em Alegre, sou de Alegre. E o que vocês tinham perguntado mais, gente? Perdão. Sua idade? Sim. Tenho 33 anos. E fui da segunda turma, né, do curso, formei em 2015 e desde então, né, minha experiência com farmácia, né, no mercado de trabalho está sendo em dispensação de medicamentos. Ai, muito legal, Lívia. E aí, para começar assim, né, no nosso podcast, a gente queria perguntar sobre sua infância, assim, como foi, onde você cresceu, você já imaginava alguma coisa em questão de profissão na sua infância? Se você puder falar um pouquinho pra gente. Então, sou de Alegre, cresci aqui a minha infância, mas teve um momento, né, entre 10 e 13 anos que eu morei em Vitória. E aí, voltei para cá, ainda no ensino médio, acho que na metade da 8ª série, e concluí meu ensino médio aqui, né, até a época de faculdade. Quando criança, eu não me lembro de nada específico, o que eu queria ser, assim, muito forte, né, em relação à profissão. Acho que eu fui pensando mais nisso quando foi chegando perto de fazer vestibular, né, e por incrível que pareça, assim, de início eu pensava em fazer uma área que não tem nada a ver com farmácia, que era engenharia civil, gente. Nossa, totalmente diferente. Exatamente. Mas eu também pesei muito ter cursos na UFES aqui de Alegre, né? Eu já moro aqui, para mim ia ser muito mais fácil, né, ficar aqui. E também não foi minha primeira opção farmácia aqui em Alegre. Era engenharia química, olha só. Mas a segunda era farmácia. Eu passei em farmácia e concluí. E aproveitando, né, falando de vestibular, e como que era o Enem na sua época? Era um pouco diferente do que é hoje? Como que eram os vestibulares de 2010? Então, 2010, eu acho que já começou o novo Enem, que é igual que tem hoje, né? Antes era sábado e domingo. A primeira prova sábado, segunda domingo, né? Então, eu acho, assim, mais pesado. Hoje tem aquele intervalo, né, de uma semana. Eu acho que dá para dar uma respirada, ajuda também, né? Porque é um cansaço físico muito grande fazer prova do Enem. Você sai esgotado, né? Mas eu cheguei a fazer um vestibular antes do Enem, que era da própria UFES. Então, eram questões discursivas, né? E mais voltadas para a área que você iria fazer. Biologia e química, por exemplo, né? Não era tão abrangente os assuntos. É isso, basicamente. Você tinha em mente já
ir para a UFES ou você já tinha cogitado ir para as outras universidades? Como que era? Era mais, assim, eu já tinha pensado, né, em tentar outras universidades. Na verdade, poderia ser a própria UFES mesmo, mas em outro local, né? Mas na época era o que ficaria mais fácil até para minha família mesmo de manter. Então, foi assim, uma boa opção, porque, né, para quem mora aqui é uma ótima opção de universidade, né? Apesar de eu ter pensado em ir para outro local, mas acabei fazendo aqui mesmo. Ai, legal, Lívia. E assim, quando você começou a estudar aqui na UFG de Alegre, já tinha todos esses prédios igual hoje? Como que era? Olha, o Reúne estava terminando, né? Eu acho que a primeira turma já pegou o Reúne pronto, se não me engano. Não tinha alguns prédios, eu acho que o prédio administrativo também veio depois. Aquele novo laboratorial. O Nebis. Isso. Recente agora, né? Super recente. Acho que só esses mesmo que vieram depois, porque o prédio novo, né, que falam que é o prédio laboratorial, já tinha também na época. Entendi. A biblioteca Uma coisa... tinha? pode falar. A biblioteca já tinha? Tinha sim. Era ali mesmo? Era ali mesmo, com aquela estrutura mesmo. Uma coisa que mudou foi o matagrama, que na minha época era matagrama. Eu não sei se hoje fala matagrama mais, né? Porque agora está todo florido, todo bonitinho. Sim. Eu ouvi dizer que trocaram o nome para Viva Grama, né? Não sei se tá certo isso. Assim, eu conheço como matagrama mesmo, ou ali, né? Mas eu já ouvi o pessoal chamando de Viva Grama, né? Porque na época realmente era só a terra, um pouquinho de grama ali, não tinha aquela ornamentação. E aí, assim, nessa época de vida universitária, né? No seu primeiro dia de aula, assim, como que foi? Você chegou, tomou um susto, uma outra realidade? O que você sentiu? Então, no primeiro dia eu lembro que a gente foi, eu acho que todos os alunos de todos os cursos noturnos foram para o prédio novo, todo mundo se reuniu ali, e eu lembro que foi alguém buscar a gente, não sei se foi o coordenador do curso, eu não me lembro agora, porque foi o primeiro dia, né, gente? Mas foi alguém buscar a gente, perguntar todo mundo atrás dessa pessoa, que eu não lembro quem que era agora. Mas, assim, eu achei super diferente, né? Porque é outra vivência mesmo, né? É totalmente diferente do que na escola, que você tem que ir de uniforme, a universidade já não tem essa obrigação, né? Então, assim, você toma um susto de início, porque é outro mundo, mas rapidinho também você se acostuma. Sim, é verdade, Lívia. Eu lembro também que no meu primeiro dia de aula, assim, parece que foi um apagão, que eu cheguei lá e parece que não conhecia nada nem ninguém, fiquei toda perdida. São outras vivências, realmente. E aí, a gente quer perguntar, assim, falar um pouco sobre as disciplinas, né, e os professores. Quais professores ou disciplinas que marcou você durante essa época? Olha, disciplinas. Tem uma disciplina que eu acho muito legal até hoje, que é fisiologia. Gente, eu acho essa disciplina muito legal. Ela acaba sendo no início do curso e eu percebo que ela é um pouco corrida para a quantidade de assunto que tem, né? Para poder tratar, é muita coisa. Mas eu gostei muito de fisiologia. Farmaco dá uma continuidade nisso, né? Só que foca mais ali nos medicamentos, né? Assim, que eu gostei mais foram essas. Que me marcou,
teve uma que me marcou, que foi química analítica. Gente, eu penei nessa matéria. Se não fosse um monitor que era amigo meu na época, ó, não sei o que tinha sido de mim, não, tá? Mas no final, quando eu estudei para poder passar mesmo, aí que eu aprendi a matéria, mas até lá, ó, foi sofrido. Mas, assim, quanto a professores, acho que todos acabam marcando a gente, né? Eu lembro de todos eles. Inclusive, eu fui da segunda turma, então peguei muitos professores substitutos e também alguns que estavam ali, mas com o tempo foram indo para outras universidades, né? Muitos que me deram aula ainda estão lá, né? Que hoje são meus colegas, inclusive. Mas eu não posso deixar de falar do Juliano Severo, que foi minha orientadora de TCC. Janaína também, que eu trabalhei diretamente com ela, fui monitora dela. E o Ebert também, né? Porque eu acho que eu sempre vejo o Ebert como coordenador de curso. Eu não sei se no tempo que eu estive, né, nesses 5 anos de faculdade, ele foi coordenador durante todo esse tempo, mas eu sempre via ele como coordenador e ele acabava sendo a nossa referência também, né, para esses assuntos, né, mais burocráticos até. E na sua época, tinha provas finais? Como que era a dinâmica, né, da faculdade em si? Olha, a grade que eu peguei é a mesma que vocês estão, né, que eu sei que vai mudar agora, acho que a próxima turma que vai entrar vai ser uma outra grade. Então, creio que a maneira, né, como eram passadas as aulas, as finais, acho que se manteve do mesmo jeito. E era isso, tinham sempre seminários, provas, para poder pontuar, e se a média, né, é 7, né, aí continua 7, né? Tirar abaixo de 7, você fica de final. Aí depois você tem que complementar toda a nota que falta para poder concluir. E final, que eu me lembro, eu fiquei em 2 matérias, eu só não estou lembrando exatamente quais. Agora eu não sei se foi políticas de saúde que eu fiquei ou saúde coletiva. Gente, ó, não era para ter ficado de final nessa, né? Mas fiquei. E a outra era, se não me engano, bioquímica clínica, alguma mais para o final, que eu não estou lembrando agora o nome. Mas nem química analítica eu peguei final. Eu fui pegar nas duas. Lívia, você comentou de química analítica e eu acho que ainda é o terror dos alunos, né? Porque a gente vem falando, tipo assim, a gente chega no curso e o pessoal fala química analítica é muito difícil. E quem foi seu professor de química analítica? Começou com a Luciene, que ela é da química mesmo, né? Mas mudou. Eu acho que entrou um professor substituto, que agora eu não vou lembrar o nome dele. E aí, eu acho que do meio da matéria para frente foi esse professor. E a prática, eu acho que era a Luciene também. Entendi. A gente também, assim, a nossa teórica foi com a professora Vanessa, que ela é da química também, e algumas pessoas fizeram a prática com Luciene Demétrios. E aí, eles sempre comentavam com a gente, né, que a analítica era uma receita de bolo. Então, no início a gente teria muita dificuldade, mas no final é basicamente a mesma coisa ali que você vai fazendo. Mas eu também senti um impacto muito grande dessa matéria. Ai, que bom que não fui só eu, né? Mas é exatamente isso. Depois que você aprende ali a receitinha, aí fica fácil. Até aprender que é o problema, né? Outra coisa, você comentou da Janaína. Na sua época já tinham os seminários dela? Como que era? Bom, eu acho que não, da forma que é hoje, porque eu não estou me lembrando de nenhum específico assim. Eram tradicionais mesmo, seminários como qualquer matéria. Mas porque hoje está diferente,
É porque hoje ela pega bastante, né, nos seminários, assim, então ela é bem rígida nos seminários, e é bem legal que a gente se esforça bastante, né, para aprender realmente, tanto em farmacotécnica 1 quanto em operações. Aí são divididos, né, e depois tem uma discussão, assim, é bem bacana, ela interage, fala o que faltou, é bem legal. Ah, entendi. Agora ela tem um método já, né, específico. É porque quando ela entrou, eu acho que logo ela teve que tirar licença, maternidade, e ela entrou quando eu já estava no meio do curso. Então, assim, peguei um pouco de matéria com ela, tive mais contato na monitoria mesmo, né? Então, acho que ela ainda não tinha desenvolvido esses métodos de seminário, ainda não. Você falou também da Ju Severi, que ela foi sua orientadora de TCC. Você chegou também a fazer algum projeto de IC? Hoje em dia tem, né, a Liga Acadêmica, que o pessoal faz parte, tem a E9. Na sua época ainda já tinha? E como que era? Então, na minha época não tinha liga, não tinha um grupo de estudo, inclusive, nem a I9, né? Então, e era um curso novo, né? Era da segunda turma. Então, eu acho que estava todo mundo meio que aprendendo, se adaptando, e eu acabei não pegando iniciação científica antes, né, de pegar essa para o meu TCC. E hoje, todo mundo que passa comigo lá no estágio, né, geralmente, quando acontece a conversa, eu falo, gente, faz a iniciação, pega logo de início, isso vai fazer falta lá na frente, nem que seja para a hora extracurricular, mas isso daí é o de menos, né? É mais a experiência mesmo. Então, na minha época, eu acho que pelo curso ser novo e também por mim, né? Eu também acabei não procurando fazer. Deixei mais para o final e tive que correr depois quanto tempo. Você trabalhou com a Ju Severi na gnosia mesmo? Isso. Aí seu Nossa. TCC foi nessa área? Isso, foi em relação a algumas plantas medicinais de interesse do SUS, para a gente tentar descobrir, comprovar, né, de onde vem o efeito terapêutico dessas plantas. Aí foi em cima disso. Aí cada uma das orientadas dela ficavam com uma planta específica. Ah, legal. Bem legal. E aí, uma curiosidade assim que eu fiquei pensando, na sua época tinha coisas relacionadas a esporte, jogos, alguma coisa assim? Menina, também não tinha, tá? Ou se não sei se talvez nos nos cursos diurnos, talvez isso já existisse, né? Agora, à noite, pelo menos da minha turma, eu não lembro de ninguém fazendo grupo para poder jogar, não é nada disso, não. Acho que isso foi vindo depois. E hoje em dia acho que tem, né? Assim, do nosso curso, a atlética tá parada, assim, mas atualmente não tem muita coisa porque a gente faz à noite, né? Então, a maioria das coisas que tem lá, igual tem grupos de vôlei, por exemplo, e aí o nosso curso é noturno, então não dá, né? Sim. Pois é, vocês têm atlética, né? A gente também não tinha, não. As primeiras turmas vai ser assim mesmo, gente. Depois de, sei lá, talvez da quarta para frente começa a surgir. E agora falando assim, mudando um pouco o assunto, mudando de laboratório, assim, de coisas da faculdade, falando de amizades, assim, qual a lembrança mais engraçada que você tem, as pessoas que te marcaram, que era da sua turma, assim, o seu grupo, que era o apoio da faculdade? Eu tinha, né, o meu grupo ali, de início, aí foi passando o tempo, umas pessoas foram, sei lá, talvez ficando para trás, outras mais para frente, outras foram fazer... Teve gente que aproveitou para Ciências Sem Fronteiras, né, aí depois quando voltou ficou com uma turma mais anterior, né,
Mas desde o início eu lembro, assim, de pessoas que, por mais que depois a gente foi ficando em períodos diferentes, a gente manteve a amizade, né? Inclusive, a gente até hoje tem um grupo que, né? Agora eu não vou lembrar quantas pessoas, mas a gente está sempre combinando de se encontrar e nunca dá, né? Impressionante. Mas estamos lá, prometendo, né? Vamos ver se em algum momento esse encontro sai. Mas tiveram, sim, pessoas desde o início da faculdade, outras pessoas também que depois, né, que no início talvez eu não tivesse tanta afinidade, depois fui conhecendo melhor. Você comentou... Ai, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que eu espero que elas também participem do podcast. Eu sei que uma falou que vai, que é a Maiara, não sei se ela confirmou com vocês. Confirmou. Então. Tem a Maiara, o Iago também. Uhum. E você comentou sobre Ciências Sem Fronteiras. Como que funcionava, assim, na sua época? Ai, gente, eu acho, assim, que era uma oportunidade muito, muito legal. Pena que eu não fiz. É outro arrependimento que eu tenho. Mas você fazia uma proficiência em inglês e se inscrevia, né, no programa. E aí eu acho que o período era de 1 ano. Você realmente fazia um intercâmbio, né, para outra universidade, era tudo custeado, né, com bolsa e tal. E fazia mesmo esse intercâmbio durante a graduação, né? Aí eu não sei, por exemplo, que eu não participei dessa etapa, eu sei que, assim, tinha universidades fora que eram credenciadas ao programa, mas, por exemplo, você teria que conversar com alguém ali diretamente, algum orientador, talvez, né? Creio que sim. Mas era um programa muito legal. Da minha turma, teve uma menina que foi, a Carol Mastella, inclusive espero que ela possa também participar do podcast. Eu lembro que algum veterano foi também. Eu não lembro mais de cabeça agora. Mas... E logo, eu acho que antes de eu formar, acabou encerrando o programa, se não me engano. Uma pena. Nossa, mas é muito legal, né? Porque agora a gente está na faculdade, infelizmente a gente não tem, né? Mas essa Acho que travou. Travou? Acho que sim. Agora vocês estão me escutando? Uhum. Então tá bom. Estava comentando que sobre essa oportunidade, né? Que realmente é muito legal, é uma experiência e tanto, né? Fora em outros locais, para conhecer uma nova cultura. E muito legal. Pena que atualmente a gente não tem mais essa oportunidade, né? Mas, puxando o gancho, você tem alguma história, assim, que te marcou na faculdade? Um dia, uma pessoa, um professor, assim, um momento que te marcou ali? Uhum. Se a gente for pensar, sempre tem, né, gente? Mas aqueles momentos básicos, né, de apresentar TCC, que desde que eu entrei, eu já fiquei preocupada de ter que fazer um TCC, né? Enfim, correria para estudar antes da prova, a gente sempre lembra dessas coisas. Mas eu acho que, assim, que me marcaram, que eu achei bem legal a experiência, foram visitas técnicas que a gente fez. E uma especial, que a gente foi em Anápolis, Goiás, para visitar a Teuto. E foi a Juliana Severo, né, com a gente. Não lembro se a Rose estava com a gente. Eu acho que estava a Rose também. E foi muito, assim, foi muito legal. Foi muito legal a viagem até lá. Foi engraçado também porque a viagem durava 24 horas, era 24 horas no ônibus. E de início a gente ia num ônibus, né, adequado e tal. Não sei o que aconteceu, e o ônibus não pôde ir, a gente teve que ir de micro-ônibus até lá. Foi assim, foi sofrido, gente. 24 horas naquele banquinho fininho, assim, todo mundo saiu moído de lá. Mas foi muito legal, apesar dos perrengues, né? Dos perrengues. Aí a gente visitou lá a indústria.
Acho que a gente chegou, visitamos a indústria no outro dia, aí pernoitamos e viemos embora. E teve até uma aventura no meio da viagem, né, que de madrugada, todo mundo esgotado, né? No início de viagem, todo mundo tá animado, né? Chega de noite, todo mundo quietinho lá dormindo. De repente, o motorista, ele cochilou. A gente só acorda com o ônibus assim, voltando, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Ainda bem que estava em 2, né? Aí ele parou, trocou o motorista e o outro seguiu viagem depois. Mas tirando os perrengues, foi muito legal essa experiência. Travou para vocês? Não, para mim não. Ah, tá. E a gente falou do grupo de amigos, né? E igual vocês falaram, vocês ainda não conseguiram marcar, né, um encontro, mas vocês já tiveram algum encontro pós-faculdade? Já a gente teve, eu me lembro de 2. A gente teve, não, teve até mais, só todo mundo, assim, não deu para todo mundo participar. Mas o último que teve, tem até as fotos lá no meu Instagram, eu acho que foi 2000 e... Nossa, gente, deixa eu ver aqui. Que eu ia falar 2018, mas eu acho que nem foi isso. Foi antes até. Não, foi 2018 mesmo. A última vez, e olha que nem estava todo mundo. Nem todo mundo conseguiu participar. Mas é muito difícil porque de Alegre, morando em Alegre mesmo, tá só eu. Tem uma que mora em Guaçuí, que é aqui perto, né? 2, na verdade. Aí outra de Cachoeiro, 2 que estão em Vitória, ali, Grande Vitória, né? Uma que está em Conceição da Barra, que é mais longe ainda, lá no norte do estado. Mas estamos sempre lá, tentando ver se em algum momento esse encontro sai. Só que com a rotina... tem uma de Jerônimo também, gente. Perdão, não vou esquecer da Samanta. Eu perguntei porque tem uma prima minha que ela estudou em Ouro Preto. E aí ela morou em República lá, né? E aí ela sempre também fala que ela tenta marcar um encontro e é difícil, mas eles tentam, tipo assim, acho que tem uma data fixa assim, alguma coisa, e aí vai todo mundo, eles fazem camisa, parece ser bem legal. Ai, que legal. O meu colega de trabalho, meu amigo também, né, o Friedman, vocês conhecem, né? Sim. Ele formou lá, fez farmácia lá. E aí ele conta, né, que todo ano tem um final de semana específico, já é tradicional mesmo, que a república dele faz, né, o encontro de todo mundo. Eu acho isso bem legal. Aqui a gente não tem, né, essa tradição, mas lá é uma universidade, assim, acho que a primeira de farmácia da América Latina, né? Então, o negócio é antigo. Aqui ainda dá para fazer, né? É uma tradição que ainda dá para construir, mas que eu acho muito legal também. Essa sua amiga que você falou? Não, minha prima. Sua prima, ela fez farmácia lá também? Não, ela fez arquitetura, eu acho. Então, assim, é algo não é só da farmácia lá, né? De realmente ex-alunos que fica tradicional ali mesmo da UFOP, né? Vamos ver se aqui a UFES a gente consegue fazer isso também. E falando de tradição, no nosso campus tem a tradição do trote, né? Toda turma que entra tem aquele trote. Sim. Na sua época também era assim? Já vem de muito tempo? Ou começou depois? Como que foi? Você chegou a aplicar um trote em algum calouro? Então, os cursos noturnos começaram todos na mesma época, né? Foi 2009. Aí, quando eu entrei, veio o primeiro trote. Só que o pessoal da farmácia, pelo menos, né? Foi muito tranquilo. Eu acabei não participando, gente, porque eles avisaram que ia ter tudo mais. Eu nem lembrei que ia ter trote. Eu fui para a aula nada preparada para o trote, acabei não participando. Aí ficou eu mais 3 amigas sentadinhas lá na praça quando o pessoal estava tomando trote. Mas foi muito tranquilo, foi farinha, tinta, guache, né? E aí,
eu acabei não aplicando o trote, né? Porque como eu não tomei, eu não posso. Mas eu sei que a partir daí começou a ter trote em cada turma que entrava. Então, desde a segunda turma já tinha trote já. Eu compartilho da sua dor, Lívia, porque eu não pude aplicar trote porque eu não participei, né? Então, um recado aí para os alunos de farmácia, participem dos trotes, porque é muito legal aplicar, né? Eu só vi o pessoal aplicando também, então... Pois é, eu não sei como é que tá hoje, assim, né, os trotes, mas, gente, eu também, assim, olhando hoje, super legal de participar, né? É uma experiência. Eu participei do meu, assim, você chega em casa tudo sujo, mas é uma experiência muito legal, muito legal. Sim. Lívia, o curso é noturno e, assim, vai até às 11 da noite. Na sua época também era, né? Até às 11. Então, eu peguei uma época que as aulas eram 50 minutos, aí era de 5h20, eu acho, começava 5h20 e até 10 e... acho que era até 10 horas, mas dava 5 aulas por noite. Aí terminava um pouquinho mais cedo do que vocês terminam hoje, né? Entendi. E assim, você demorou a acostumar com essa rotina noturna? Era difícil para você? Como que foi? Olha, eu até que quanto a isso, não. Achei tranquilo porque, não sei, eu sempre fui assim, de dormir tarde, né? Então, quanto a isso, aí ter sono, assim, essas coisas, eu achei tranquilo. E eu achei bom, assim, ser um período só, né? Porque tem cursos que acaba sendo integral, aí acho que para você manter uma rotina, né, fica mais confortável você ter um período só de aula, né? Então, para mim, foi tranquilo. Eu compartilho do mesmo sentimento. Eu também sempre fui de dormir muito tarde, não muito tarde, são umas 11 horas. E aí todo mundo fala assim, nossa, você estuda à noite, que cansativo, eu não ia aguentar. Só que eu acho bem melhor você estudar só à noite, só naquele período, para você ter uma rotina, você fazer suas coisas, e eu acho uma coisa bem melhor. Tipo, até para estudar, para prova, eu acho uma coisa bem melhor. Sim, eu concordo também. Fora subir aquele morro da UFES de dia, né? Tudo bem que tem o RU, que é meio-dia que tem que subir, né? Mas, gente, é muito morro e alegre do jeito que é quente, né? Então, sendo à noite, é melhor mesmo. Sim, é verdade. Eu também gosto de estudar nesse período noturno. Acho que durante o dia, para quem trabalha com iniciação científica ou projeto de extensão, é bem melhor, né? Para você conseguir fazer suas coisas, estudar também, igual a Duda falou. Eu acho muito, muito legal também esse curso noturno. E aí, sobre a faculdade, assim, no geral, tem algo a mais que você queira falar sobre um relato, uma experiência? Assim, de experiência, eu não estou me lembrando de nada. Assim, não é que seja tão relevante, né? Além do que eu falei. Mas, como ex-estudante e que lida com estudantes atualmente, eu sempre penso assim que quando tem essa oportunidade, né, de conversar, eu tento incentivar, né, as pessoas a aproveitarem esse período. Penso assim que eu poderia ter aproveitado mais. A gente sempre acha que pode ter aproveitado mais, né? Então eu tento incentivar. Por exemplo, a gente falou aí, né, de iniciação científica. Às vezes a pessoa entra no curso sem muito norte, né, do que fazer, do que gosta de fazer. Então vai testando. É o período que vocês vão ter para poder testar, né? É o ideal, porque depois que você vai para o mercado de trabalho, você pode até testar, mas tem outras coisas que pesam, né? Que é você se sustentar e criar carreira também, né? Então, assim, ó, o período de faculdade é ideal para isso.
E falando um pouquinho, até, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto depois, né, que é o pós-faculdade, mas só assim, rapidinho, não vou aprofundar muito não. Mas sobre os estágios, né, que hoje eu estou como preceptora de estágio de dispensação, e eu sei, né, que muitos estagiários chegam lá, às vezes já tem até um preconceito, digamos assim, com a parte da dispensação, acha que não vai gostar, mas eu falo, gente, faz com tudo, assim, que o estágio oferece para vocês terem a experiência de fato do que é. Por mais que depois, não é isso que eu gosto, realmente descarto isso daqui, mas pelo menos você teve a experiência para dizer com propriedade que não é aquilo ali que você gosta, né? Então, se eu me lembrar de algum fato, eu falo, mas agora é mais isso, assim, de aproveitar as oportunidades que tiverem mesmo. Às vezes a gente fica com muito medo, né, de fazer as coisas, mas é realmente um momento, assim, de errar, se for o caso, né, que aí você aprende e já vai muito mais preparado também para a vida pós-faculdade, né? Acho que é isso. Entrando nesse assunto de pós-faculdade, como é depois da graduação, como foi aquele sentimento para você de que, tipo assim, acabou a faculdade, agora não tem mais faculdade, eu tenho que trabalhar, e como que foi? E quando que você percebeu isso e falou assim, nossa, acabou? Respirando fundo aqui. Então, eu acho assim que eu entrei no curso de uma maneira tranquila, digamos assim, no sentido de não ficar muito preocupada com o futuro. E talvez isso seja errado, tá, gente? Às vezes a gente tem que se preocupar um pouquinho, pensar mais, se planejar mais, tá? E depois que eu formei, eu senti que eu formei assim também. Não tô falando que foi fácil o curso, não, tá? Tiveram perrengues e, nossa senhora, picos de ansiedade. Mas depois que eu formei, eu meio que assim, aproveitei a oportunidade que apareceu. Eu não pensei, vou fazer tal coisa, vou fazer. Também não tinha isso planejado. Aproveitei a oportunidade que apareceu, que foi uma drogaria em Guarapari. E foi muito rápido, né? Eu formei em agosto, eu fui para lá final de setembro. Não deu nem para ficar com esse medo. Meu Deus, será que eu não vou achar nada, né? Para ficar desempregado e tal. Então, não me bateu esse medo, né? Aí fui para lá, tive experiência lá. Claro que com a experiência, né? Com as experiências a gente vai vendo o que gosta, o que não gosta, né? Mas, e eu digo também, né, gente? Eu acabei não falando isso no início, mas que, na verdade, eu falei, né, que eu queria engenharia química e durante o curso de farmácia eu tentei vestibular, né? Cheguei no 5º período de farmácia, eu pensei, não, agora eu vou concluir farmácia. Aí que eu decidi que eu ia concluir. E aí, depois de formada, consegui emprego, eu pensei, nossa, ainda bem que eu formei em farmácia, de verdade. Mas não só por isso, né? Hoje eu já gosto muito dessa área de saúde. Depois que eu comecei a trabalhar ali e atender pacientes, assim, parece que a mente abriu muito em relação a isso, comecei a gostar demais dessa área. E então fiquei bem tranquila quanto à questão de, meu Deus, agora o que eu vou fazer da vida? E consegui ali meu empreguinho, meu primeiro emprego. Lívia, eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Que, assim, muitos alunos, eles não se identificam mesmo com o curso, mas, igual você falou, já estou no 5º período e vou continuar. Quando que você viu, assim, que é a farmácia para você? Então, eu não tive isso, assim, de, nossa, me encontrei, é isso que eu gosto. Foi mais assim, eu cheguei até aqui, eu não vou, né, não consegui passar no que eu queria a princípio, vou agora, de fato, focar nisso aqui que eu tô, né, e tal. Mas eu acho que eu fui ver, assim, a área da saúde em geral, né, nem só da farmácia,
com esses olhos, assim, de me encher os olhos, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo. Que eu vi que que a gente, né, a gente pode fazer muita diferença ali, né, no tratamento da pessoa. E só o fato da gente conhecer, sabe, passar esse conhecimento. Eu falei com vocês, né, que eu gostei da fisiologia, então é uma área que me atrai muito. E farmácia, né, permite que você trabalhe com isso, né, porque não só da fisiologia, mas da farmácia também, né, da parte da saúde. Durante o trabalho mesmo. A farmácia em si é uma área muito ampla, né? Dá pra gente ir para vários locais e eu acho que durante a graduação a gente vai descobrindo isso também, né? Mas muito legal essa experiência de você se encontrar quando você começou a trabalhar. E aí você trabalhou em drogaria, né? Você falou? Em Isso. Guarapari. Como foi mudar para lá, assim? Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa agora. Como que foi a mudança? Porque assim, tem praia, né, e tal. Aí a gente já cria uma expectativa ali. E assim, você fez a faculdade em Alegre, você era de Alegre, então assim, já estava acostumada com Alegre e aí, pum, Guarapari. Então, gente, eu sou de Alegre, né? Mas eu sempre tive vontade de fazer coisas fora. Acabou que eu fiz a faculdade aqui, né? E para eu achar emprego aqui, na época eu não achei, logo depois de formada, né? E aí meu pai morava em Guarapari, e ele falou, tem uma farmácia aqui que está contratando. Eu somente decidi, então eu vou para lá mesmo que eu vou. E eu gostei muito, assim, de Guarapari. Na verdade, eu gostei muito até da farmácia em si, do emprego. Eu estava esperando uma coisa e eu me surpreendi, assim. Eu achei muito legal, né? De atender pacientes, lidar ali com o público, né? E Guarapari é uma cidade, assim, relativamente pequena. É maior do que Alegre, né? Mas é muito fácil de andar ali, pelo menos aonde eu trabalhei, onde eu morava, muito tranquilo. E tem praias bonitas. Eu achei muito bom o período que eu fiquei lá. Fiquei pouco tempo porque depois eu achei... Tinha uma farmácia em Guaçuí, que é município vizinho aqui de Alegre, né, que estava contratando. Aí eu vim para cá. Mas o tempo que eu fiquei lá, achei muito bom. Recomendo a cidade, se tiver oportunidade lá, gente. Aproveitem, porque a experiência que eu tive, pelo menos, foi muito boa. E aí, depois você veio para Guaçuí, também continuou em drogaria? Isso, continuei numa drogaria aqui. E aí, nesse tempo, né, que eu fiquei em drogaria, eu já estava... Assim, eu falei que a minha experiência em Guarapari foi boa considerando tudo, tá? Mas a farmácia que eu trabalhei em si tinha uns problemas. Que aí isso também fez com que eu decidisse voltar. Aí eu voltei um pouquinho cabisbaixa, né? Depois da experiência na farmácia, tá, gente? Mas, assim, problemas específicos lá. Aí eu voltei um pouquinho, assim, achando que qualquer farmácia ia ser daquele jeito, não ia ser tão bom e tal. Mas continuei trabalhando, né, em drogaria. Aqui foi totalmente diferente. O patrão aqui era, assim, muito, muito legal, né, muito receptivo e tal. Então, assim, o ambiente era muito melhor de trabalhar. Só que eu já tinha, assim, já vim com esse desânimo, né, digamos assim, que me fez vontade de começar a estudar para concurso. E aí, durante o período que eu fiquei trabalhando em Guaçuí, eu vim estudando, né, para concurso, prestei vários concursos aí, até que eu, em 2018, consegui passar no primeiro. E aí, conta um pouquinho desse seu primeiro concurso, como foi estudar para ele, depois que você recebeu a aprovação, tomou posse, como foi? Nossa, gente. Então, eu, de início, eu não estava focada, ou melhor, eu não estava
me restringindo somente a concursos de farmácia, né? Qualquer um que aparecesse, principalmente se fosse de Instituto Federal de Ensino, então o IFES ali de Rive, que tem algumas oportunidades, né, em nível médio mesmo, né, técnico de laboratório e tal. Então, apareceram muitos desses, que eu acho, na verdade, que eu só tentei concurso para Instituição Federal de Ensino e um para uma prefeitura. Mas tentei vários. Para assistente de laboratório, para técnico de laboratório, para assistente em administração, para farmacêutico, tentei em outro município também. Então, foi até bom eu ter focado nesse tipo de concurso, porque algumas matérias se repetem, né? Então, à medida que eu ia estudando para não consegui nesse, já era meio caminho andado, porque já tinha algumas matérias que eu já estava mais à frente, né, para estudar para o outro. E aí, eu fiz o concurso para farmacêutica, eu não lembro quando que foi, eu acho que foi em final de 2017 ou... E agora? Ou final de 2016, início de 2017, gente, perdão, final de 2016 ou início de 2017. Aí eu fiz esse para farmacêutica que eu tô hoje. Aí, tinha uma vaga só e quem ficou em primeiro? Friedman. Aí eu não conhecia o Friedman, né? Eu pensei, esse cara aí, ele sabe muito, né? Tudo bem, vou tentar os próximos. E aí, eu fiquei em segundo nesse, né? E aí, eu tentei para assistente de administração, que foi o que abriu logo depois. Foi muito... Esse de assistente foi até bem legal, assim, porque eu e meu irmão estudamos juntos. Ele estava desacreditado, porque ele estava na polícia na época, e eu incentivando ele a tentar outro concurso e tal. E eu também desanimada de estar estudando, não passo, né? Enfim, aí a gente começou a estudar juntos, aí acabamos que nós dois passamos. E aí eu entrei, foi para a UFES mesmo, né? Entrei como assistente em administração. Fiquei de 2018 até... Acho que eu fiquei 10 meses. Porque nesse meio tempo, abriu uma segunda vaga para esse concurso de farmacêutico. Aí eu fui chamada, que é onde eu estou hoje, né? Nossa, que legal. Então, você trabalhou em administração aqui na UFES mesmo, no campus, né? Isso, eu comecei na Secretaria do Centro e depois fui para a Secretaria de Pós-Graduação. Ah, entendi. Gente, que legal. E aí, quando você começou a atuar como farmacêutica, vocês já trabalhavam na farmácia básica ou era em outro lugar? Então, quando eu entrei como farmacêutica, foi início de 2019, o estágio já estava funcionando. Então, começou, acho que início de 2018, mas aí o ano de 2018 todo ficou só o Friedman e os estagiários, né? E era lá no Círculo de Operários, não sei se vocês vão saber. Não era onde é a farmácia hoje, né? Era em outro lugar. E ele já estava, né, dando andamento a esse estágio em dispensação. E aí eu entrei, já estava o programa de estágio já estava em andamento, né? Eu só continuei. A intenção da minha vaga seria, né, para ampliar, para ter um estágio também em manipulação, mas por ser um serviço que nem o município de Alegre, nem a UFES tem, precisa de um investimento, né, enfim, desde maquinário, insumo e tudo mais. Então, é algo um pouquinho mais complicado de conseguir, mas estamos tentando, né? Mas, por enquanto, eu estou ali na dispensação também. Eu tive a oportunidade de fazer o estágio com você e Friedman, e assim, eu recomendo para todos os alunos da farmácia, porque como foi meu primeiro estágio, foi algo assim super diferente, que a gente teve uma total interação com o paciente. Então, assim,
a gente vê que, com certeza, se eu tivesse feito numa drogaria particular, por exemplo, não seria a mesma coisa, né? Porque vocês prestam toda aquela assistência, desde um pop e também aquele contato mais profundo. Eu falo que o que marcou muito meu estágio com vocês foi a explicação da insulina, né? Que a gente pôde explicar para um paciente. Então, assim, o que vocês fazem lá hoje eu acho muito legal, muito interessante. E eu fui para esse estágio também, eu falei assim, eu não gosto muito de dispensação, lidar com pessoas. E eu saí de lá, assim, completamente apaixonada. E tem outros relatos do pessoal da minha turma, né, que fez agora recentemente, que todo mundo, assim, gostou muito. Então, o que vocês fazem lá realmente é muito diferente e é super interessante. E a gente, assim, a gente ficaria na expectativa, né, de uma manipulação e tal. Acho que a gente já conversou nisso em alguns dias de estágio, porque seria super interessante também. Ai, que bom que essa experiência foi boa lá com a gente. Seria muito bom se a gente já tivesse a manipulação, porque a figura do preceptor realmente faz muita falta, né? A minha grade foi igual a de vocês, então eu tive ali o estágio de dispensação, depois manipulação, depois análises, né? Os obrigatórios. E eu, assim, foram todos aqui em Alegre e eu não... Infelizmente, assim, eu sinto que não foram estágios que foram muito proveitosos para mim. Porque a falta de ter alguém específico para dar conta do estágio muda muito, né? O farmacêutico que está trabalhando, às vezes, não tem nem tempo de estar ali do lado do estagiário, né? Para poder explicar como é que funcionam as coisas, né? Então, a figura do preceptor realmente faz muita diferença. E eu não sabia que você tinha ido com essa ideia assim, de não gostar da dispensação, né? Mas, gente, é super normal, porque a farmácia é muito ampla mesmo. A dispensação é só uma das áreas, né, de atuação. E sim, só para deixar claro, né, que eu, pelo menos, né, não gosto de romantizar ali a dispensação, né, como se fosse algo perfeito, falando somente da dispensação porque é onde eu tive experiência, né? Por mais que vocês tenham essa experiência muito boa do estágio, e a gente escuta isso, né, dos alunos que passam, que gostam de ter a experiência, mas o intuito não é romantizar, né, mostrar como se a dispensação funcionasse ali perfeitamente como deveria. Inclusive, a gente gosta de ressaltar isso com vocês, né, e sim, a intenção, sim, é vocês vivenciarem na prática o que acontece na realidade, né? Que às vezes a teoria é uma coisa, inclusive a gente passa algumas coisas de teoria para vocês, né? E quando vocês vão para a prática, vocês pensam, mas tinha que ser de tal forma, né? Até mesmo para formar o senso crítico de vocês. Mas é isso. Que bom que você gostou de passar lá com a gente. Eu achei, assim, foi uma experiência muito legal, porque igual você falou, a gente vivencia realmente na prática, né? Então, tem alguns pacientes ali que são tranquilos de lidar, outros nem tanto, outros te agradecem pela dispensação. Então, eu achei essa interação muito, muito legal mesmo. É uma experiência, assim, que eu não estava colocando tanta expectativa, mas superou total e eu gostei muito. Ah, que bom, feliz. E você acha que a formação da farmácia na UFES de Alegre, o que assim, te ajudou no seu dia a dia, tanto na pessoa que você é hoje, quanto na sua formação profissional? Olha, eu sei assim, que não é algo individual meu, porque muitas pessoas falam isso. E parece que a gente forma e parece que não estudamos nada, não sabemos de nada. Chegamos ali na prática da atuação sem ter ouvido falar que é dipirona, né? Essa é a impressão que dá, gente. Mas porque realmente é muito assunto.
Farmaco é uma matéria só, dentro de várias, né? E então é normal essa sensação. Mas, claro que faz toda a diferença, né? Você ter essa formação. Principalmente, acho que, assim, algo mais que dá para mensurar melhor é em relação à nossa autonomia. Porque quando você está na universidade, se você não tem a atitude de correr atrás das suas próprias coisas, você vai ficando para trás, né? E aí, esse é o momento também de você aprender isso. Eu já passei por alguns perrengues aí de achar que não precisava fazer tal coisa. Quando chega em cima da hora, eu descubro que era para fazer, né? Tive que me virar. E saindo assim da escola, né? A gente vem mal acostumado, né, digamos assim, a ter tudo pronto, né? Meio que a gente é mais passivo, né? Na universidade, não, a gente tem que ter... A gente aprende isso. Eu acho que isso é muito bom. Por mais que a gente chegue sem saber nada, a gente tem que passar por isso. Então, acaba aprendendo. E isso ajuda muito depois de formado, porque você já sai com essa mentalidade, você já sabe que dali para frente você que vai ter que dar conta das suas coisas. Então, esse senso de responsabilidade eu senti que me ajudou muito. Mas quanto a me preparar, por exemplo, na parte da dispensação, né? Lembrar de como que era receituário, que medicamento que interagia com o quê, não sei o quê. Isso daí era difícil de lembrar, eu tive que relembrar, mas quando você tem uma base, é fácil relembrar, né? Não é igual a você aprender do zero novamente, né? Você falou a questão dos remédios, né, dos medicamentos. Eu conversei com 2 pessoas essa semana que vai formar na próxima turma. E aí eu falei assim, nossa, como que tá, tipo, o sentimento de que acabou a faculdade? E aí elas falaram assim, nossa, é ruim e parece que eu não sei nada, parece que eu tento pensar, por exemplo, num antibiótico e aí eu já esqueci, parece que eu não sei nada, parece que eu esqueci tudo. Eu falei assim, nossa, complicado. E você falou também desse negócio de responsabilidade, de autonomia, e eu também senti muito isso. Eu não sou de Alegre, eu sou de Cataguases, Minas Gerais, perto de Muriaé. E aí, eu sou filha única, então, assim, eu era neta única até os meus 15 anos, então minha avó fazia sempre tudo pra mim. E, tipo assim, foi um baque pra mim, pra chegar, ter que falar assim, olha, se eu não lavar roupa, minha roupa não fica lavada. Se eu não fizer comida, eu não como. Então, assim, e também correr atrás das coisas. Tipo assim, você ter que ter a cara de pau de falar assim, oi, professor, eu preciso de um projeto, eu preciso de adiantar uma matéria e explicar, sabe? Eu também sinto isso. Sim, eu acho que é unânime, né? Eu, por exemplo, que sou de Alegre, a minha família morava aqui. Então, assim, eu tinha algumas regalias, né? Que eu morava na casa da minha mãe. Mas ainda assim, eu não passei ilesa, porque quando era assunto de faculdade, eu que tinha que, né? Correr atrás de tudo. Já quebrei muita cara, mas no final deu tudo certo. Então, assim, eu acho que é muito legal. Muito legal para a formação, assim, de caráter, né? E até mesmo para preparar para o pós-faculdade. Então. Você também falou da base, eu também sinto que a gente tem um corpo de professores muito bons, né? Sim. Que eu acho que a maioria deles, grande parte deles, eu sinto que são mais professores. Eles estão ali para ser nossos amigos, ajudar, igual o Ebert, a gente sai, come pizza com ele, e às vezes a gente tá à toa, entre aspas, na faculdade. Vamos lá na sala do Ebert conversar com ele um pouco, sabe? Então, assim, eu sinto isso também, que nossos professores são excelentes. São muito. Eu acho que eu comentei aqui já, né, que eu tive contato com professores substitutos que saíram, ou então efetivos mesmo que foram para outros locais, né? Mas muitos que me deram aula ainda estão aí até hoje. E esse acolhimento é muito bom, né? Principalmente para quem vem de fora, vai morar sozinho pela primeira vez, está perdido aí numa cidade que não conhece, então é muito importante ter esse acolhimento.
E se tiver na universidade os professores, melhor ainda, né? Com certeza faz toda a diferença. Eu acho legal também, porque Alegre é uma cidade muito pequenininha, né? Então, você vê pessoas, assim, diariamente. E aí, do nada, a gente tá na academia, a gente encontra um professor, aí puxa um assunto ali, aí vai no supermercado, encontra outro professor. Então, acaba que a gente cria mesmo, né? Um laço maior, uma afinidade. E eu acho isso muito legal do campus aqui, né? E falando dos professores de farmácia, né, em específico, eu sinto também, igual a Duda falou, esse acolhimento. Tanto que o Herbert, ele comentou com a gente, o meu objetivo, né, no podcast de vocês é realmente vivenciar essas histórias, né? E aí você contou sobre a Ju Severi, que foi sua orientadora, com certeza teve um vínculo ali maior. Então, eu acho isso muito bacana também. Sim, e eu posso dizer assim, que eu sou grata a eles durante a minha graduação e também no período depois da graduação, desse concurso, que eles me ajudaram muito, muito, muito. Porque tem que ter interesse, né? Tinha que ter interesse pela parte do curso de ter mais uma vaga. Eu lembro que no concurso anterior de assistente, eu tinha que comprovar um tempo de experiência lá na parte administrativa. Eu lembrei das monitorias que eu fiz com a Janaína. Tive que mandar correio para ela, assinar um documento para mim, ela respondeu de volta correio, tive que acionar ela lá. Então, assim, inclusive depois, né, eles sempre foram muito solícitos comigo. Só agradecer mesmo. Eu lembro que no nosso primeiro dia de aula, o Herbert apresentou, né, os professores e tal, e aí ele apresentou a parte da farmácia, né, que trabalha na farmácia. Ele apresentou o Friedman, uma fotinha do Friedman, e aí ele apresentava você também. Ele, essa é nossa aluna, tá? Foi nossa aluna e agora tá aqui com a gente. Esse dia eu acho que é de recepção, né, de calouro? Isso. Tá. Ele mostra a nossa fotinha lá mesmo. Sim. Bom, para finalizar esse bloco de faculdade, pós-faculdade, você teria alguma mensagem para os alunos, né, que agora estão na graduação, enfrentando essas provas, os relatórios? Uma mensagem para eles. Olha, eu vou acabar repetindo, né, o que eu comentei, que é, gente, aproveitem de verdade, tá, o período de faculdade, porque parece que demora, mas passa rápido, todo mundo fala isso, né? E aproveitem assim, claro, né, vocês vão conhecer pessoas, vão formar amizades, né, vão ter a experiência de morar fora, enfim, toda essa vivência aqui de Alegre, né, as festas e tudo mais, mas também o que a faculdade tem para oferecer. Então, realmente participar das coisas. Vocês falaram, né, que tem a liga acadêmica, grupos de estudos, fazer iniciação científica, e eu digo isso mais porque, por exemplo, eu, que não segui para a área acadêmica, né, para mim, parecia que não ia fazer diferença, mas faz, porque é uma vivência que talvez se eu tivesse tido com mais profundidade, eu me identificasse mais, até. Talvez até para pensar nisso futuramente, né? Seguir para essa área e tal. Então, ter as experiências de forma profunda para vocês realmente saberem o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Porque eu acredito, assim, que não é todo mundo que... Talvez a maioria não sabe bem ao certo o que vai querer seguir, né? E a melhor forma de saber isso é ter pequenas experiências ali, pelo menos para você saber o que você não gosta, que fica muito mais fácil de filtrar. Então, é o período de aprender as coisas, é o período de ter oportunidade de errar. Isso é muito importante, assim, agora que eu estou no mercado de trabalho, eu penso,
Acho que eu não posso me arriscar tanto assim, porque o risco hoje em dia é maior, né? Mas na época de faculdade dá para vocês aproveitarem. E não sei se isso é uma preocupação, né? De ter que formar no período certo, né? Eu sei que isso é uma preocupação, porque para mim foi. Mas se acontecer, né, de, reprovei, não dei conta, gente, isso não é o fim do mundo, de forma nenhuma. Vocês vão ter esse tempo aí para poder, se não deu certo agora, na próxima vez vocês fazem de novo, que uma hora vai dar certo. E não ter tanto medo, eu acho que é isso também. Às vezes a gente fica com muito medo, né, da vivência de faculdade, mas não, gente. É algo assim, tem muitas exigências? Tem muita exigência, né? A gente tem que cumprir, mas tentar levar com leveza. Tentar levar com leveza, porque se a gente cai na pira da ansiedade, a gente deixa passar muita coisa boa também. Eu sei que falar é fácil, mas tentem, né, de alguma forma. Pode falar, Duda. Você falou sobre a questão de que passa rápido, e realmente passa rápido. Sempre, quando eu entrei, todo mundo falava assim, aproveita que passa rápido. E eu, nossa, por favor. E, tipo assim, eu paro para pensar e a gente já tá no 5º período. Final do ano que vem, a gente já tem que escrever TCC1. Sabe, para mim parece que foi ontem que eu tava saindo da casa da minha mãe, não morar fora, escolher casa, tipo, 2023, e já passou. A gente já tá na metade e passou assim, ó. Exatamente. Quando eu lembro, assim, gente, não parece que eu fiquei 5 anos numa universidade, não. Parece que passou muito rápido, porque eu lembro de coisas pontuais, né, mais marcantes, assim. Mas, gente, 5 anos passa muito rápido. Bom, Olivia, a gente quer te agradecer por ser a nossa primeira convidada dessa 2ª temporada. Foi uma conversa incrível e perceber essas histórias, né? A gente vê que tem muitos altos e baixos no antes, no pós, durante a faculdade. E eu tenho certeza que quem está ouvindo o nosso podcast se identifica, né, com vários momentos, principalmente os estudantes de farmácia. E é isso, eu quero te agradecer em nome da equipe e te conhecendo como profissional, né? Tive a oportunidade de fazer o estágio com você. A gente percebe o quão maravilhosa você é, super atenciosa, e parabéns pelo seu trabalho. Realmente foi muito gratificante, né? Poder ter feito estágio e agora esse momento com você. Ai, nossa, eu que agradeço pelos elogios. Pela oportunidade também, né, de falar aqui um pouquinho. Eu queria também falar, assim, que às vezes a gente acha sempre que as outras pessoas estão com tudo certo na vida delas, só a gente que está atrasado, só a gente que não sabe para onde seguir, mas não é, definitivamente, a minoria está com tudo traçadinho, bonitinho, a maioria tem que se descobrir. Então, assim, tá no meio do curso, ainda não se encontrou? Tem as experiências, né? Se realmente decidir por concluir o curso, claro, né? O mercado de trabalho para achar emprego, a gente não fica desempregado, claro, né? A gente sempre almeja coisas melhores, né? Mas tem muita oportunidade. E eu só, né, falando novamente, não quero romantizar, né, o nosso dia a dia, que eu sei que a gente tem muita dificuldade, apesar de eu ter muito feedback positivo dos estagiários que passam lá com a gente. Eu acho isso muito bom. Mas a gente gosta também, né, eu e o Friedman, a gente pensa assim, que não adianta nada a gente receber vocês ali de uma maneira, assim, sem muita, como é que eu vou dizer, sem muito acolhimento, porque vocês vão ficar ali com a gente. A gente quer que vocês tirem a melhor experiência, né, dali do estágio. Então, acho muito bom, né, que vocês aproveitem, né, o momento que vocês estão lá com a gente.
E é isso, prazer em conhecer melhor, né, Maria Eduarda, que eu não conhecia ainda, Maria... Ah, não, são duas Maria Eduarda, meu Deus. Ô, gente, desculpa. Mas a Careta fez estágio comigo e a Zignado que eu não conheci. É um prazer. Mais uma vez, muito obrigada, Lívia, por compartilhar suas experiências, por ter tirado um tempinho, né, do seu dia para vir aqui contar para gente. E agradecer, né, igual a Dudu falou, em nome de toda a nossa equipe. E é com isso que a gente encerra mais um episódio do Encontros e Reencontros. E o primeiro da turma que entrou em 2010 e o primeiro da segunda temporada. Então é isso, muito obrigada. Obrigada Foi a um vocês, prazer. meninas. Prazer meu. Beijo, Lívia. Beijo. Tchauzinho, um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.